Legal, pessoal. Vamos voltando aí. Tá com áudio agora? Voltou o áudio? Testa aí. Vamos ver se voltou o áudio. Ok. Voltou o áudio. Então vamos deixar o pessoal entrar, tomar um vinhozinho enquanto isso. Vamos lá, vamos esperar o pessoal voltar. Perfeito, com áudio agora. Muito bem. Muito bem, vamos lá. Então tá dando tempo pro pessoal voltar, né? Eu estava falando o que aqui, pro pessoal que perdeu por causa do áudio? Estamos falando do requisito: a agressão ela tem que ser atual ou iminente. A agressão ela tem que ser necessariamente atual ou iminente. O que é uma agressão atual? A agressão atual é aquela que está acontecendo, que está ocorrendo. E até levantar a bola aí para mim me ajudando, durante levantaram a bola aqui para mim, falando o quê? Que na realidade a prática nada mais do que o verbo. A agressão ela é atual quando eu estou executando o crime. Isso aí eu já estava falando antes da gente interromper aqui. O que é a agressão iminente? Aqui é que é o pulo do gato. Aqui é o problema. Eu já te adianto, o examinador da banca sabe disso. O examinador da banca domina esse ponto. Ele não está de bobeira, tá certo? Ele não está de bobeira. O examinador da banca ele conhece essa discussão, embora a maioria dos livros não cite. Engloba a futura, a iminente engloba a agressão futura. Não sei, depende do que você vai me dizer sobre agressão iminente. Porque a doutrina, os livros tradicionais falam que a agressão iminente é aquela que está prestes a acontecer. Tá? Prestes a acontecer. Tá bom, só que o que está prestes a acontecer? O que é? Vou te trazer um exemplo aqui. Por exemplo, vamos lá. Policiais progredindo dentro de uma comunidade, tá? Policiais progredindo dentro de uma comunidade observam um elemento armado. Eu tenho uma agressão iminente? Esse é o fato. Eu tenho uma agressão iminente? Alguns vão dizer, ele iria virar, sacar a arma e disparar contra o policial. Eu tenho uma agressão iminente, Outros vão dizer, não, eu não tenho uma agressão iminente, ele está apenas parado com uma arma de fogo de forma ilícita. Então, direito penal, gente, não é achismo. Eu acho, não é achismo. Existem correntes doutrinárias, posicionamentos que nós devemos seguir. Nós podemos até discordar, tá certo? Nós podemos até discordar, mas existem sim posições doutrinárias e nós temos que ficar atento a isso. Para explicar esse ponto, eu tenho 3 teorias que buscam delimitar quando uma agressão ela é iminente. 3 teorias. Fica ligado nisso. Primeira teoria, do professor Gutten e Jacobs, tá? Aquele lá do direito penal do inimigo, tá? Da imputação objetiva, do funcionalismo, tá certo? Professor Gutten e Jacobs. O que ele fala? Iminente, eu aplico a mesma fórmula da tentativa, ou seja, no momento em que o crime está na fase de tentativa, a agressão já se torna iminente. E aí você tem que migrar para a aula lá de tentativa. A gente pode até fazer depois uma transmissão falando só sobre as teorias que buscam determinar o início dos atos executórios. Você, sabedor disso, já está me afirmando aí que a teoria majoritária é a teoria formal, ou melhor, a teoria objetiva individual, tá certo? Aquela que antecipa um ato antes do início dos atos executórios no plano individual do autor. Não vou aprofundar isso porque nós gastaremos uma outra transmissão, mas o professor Gutten e Jacobs, ele faz o quê? Ele aplica a mesma fórmula da tentativa. Será iminente quando eu iniciar os atos executórios. Quando se iniciam os atos executórios? Aí são várias teorias, predominando a teoria objetiva individual, tá certo? Não é a posição do Jacobs, não é a majoritária. Não é. Existe uma outra posição, que me parece, de difícil aplicação, que vai defender
a iminência da agressão considerando todos os atos preparatórios. Tá? Então será a agressão iminente quando eu entrar no momento ou lá naquele intercrimes, quando eu entrar na fase dos atos preparatórios. O problema disso é o seguinte, os atos preparatórios é uma fase que é muito extensa. No momento que o cara está comprando a arma de fogo lá, ele já está em ato preparatório. Então já caberia nessa hipótese o uso da legítima defesa, me parece muito temerário. Quem defende isso lá no direito estrangeiro é um doutrinador chamado Smitshauser. Tá certo? Smitshauser. Não precisa decorar o nome dessa pessoa, não precisa, nunca vi perguntar em prova nome desse tipo. Tá? E tem a terceira posição, que é a posição majoritária, que é a posição que você deve citar, tá certo? Se for perguntado sobre isso, que é a posição de Klaus Roxin. Ele fala que, na realidade, a agressão iminente, eu devo considerar como um momento delimitador um momento da fase final dos atos preparatórios. Tá? Então, o último ato preparatório anterior ao início da execução do delito já seria considerada agressão iminente. Isso tem, assim, me parece bem razoável, bem razoável a explicação. Muito mais razoável, inclusive, que a do Jacobs. Por quê? Porque se a agressão atual é aquela em que eu inicio a execução do delito, iniciei a execução do delito, eu já estou na fase tentada, tá certo? Por quê? Só cabe tentativa depois de iniciada a execução. Eu já estou na fase tentada. Então, para eu considerar a agressão iminente, eu tenho que observar o ato imediatamente anterior ao início da execução. Por isso que o Roxin fala último ato preparatório antes do início da execução, ou fase ou momento final da fase preparatória, tá certo? Então, nesse meu caso concreto, você teria que pegar o último ato preparatório anterior, ao início da execução, o homicídio, por exemplo. Então, vamos pegar o elemento armado, armado, se posiciona contra o policial. Qual é o início da execução de um homicídio? Do elemento tentando matar o policial, do elemento matando o policial. Qual seria o início da execução? Início da execução não se confunde, pela teoria hoje majoritária, com prática do verbo. Essa é a teoria objetiva formal. A gente adota para determinar início da execução e ato preparatório, a gente aplica a teoria objetiva individual. Então, o que seria o início da execução? Seria o ato anterior ao apertar o gatilho. Tá certo? O apertar o gatilho é a execução do verbo. O ato anterior a esse, qual seria? Aí você vai ter que olhar o caso concreto, mas, por exemplo, seria o ato de sacar a arma. Então, o ato de sacar a arma já é início da execução de um homicídio. Tá certo? Início da execução de um homicídio. Portanto, agressão atual. Qual é o ato anterior a esse que seria ato preparatório, portanto? Um ato imediatamente anterior a esse que seria ato preparatório. Vai depender do caso concreto, mas, por exemplo, o fato do elemento caminhar ou se dirigir na direção da pessoa que ele busca agredir. Comprar a arma, não. Comprar a arma é início dos atos preparatórios. Tem que ser o ato imediatamente anterior à execução. Dito de outra forma, tem que ser o último ato preparatório. O ato anterior ao início da execução é o último ato preparatório, tá certo? É o último ato preparatório. Então, nesse meu exemplo, que eu formulei aqui somente a título de ilustração, tá? Esse meu exemplo é o quê? O fato do elemento caminhar em direção ao policial. O apontar a arma já é ato executório. O porquê que eu estou trazendo esses exemplos é difícil, você tem que olhar o caso concreto, porque a gente pega aí, se você olhar lá no meu Instagram, prof. Marcos com U, Montes com Z, eu acho que eu postei, já tem algum tempo, vários vídeos de, entre aspas, supostas ou reais legítimas defesas, tá? Vários vídeos. E nós, embora você possa ter a tua posição ideológica ou não, juridicamente nós temos que ser técnicos. Temos alguns casos que são legítima defesa, temos outros que não são legítima defesa, tá certo? Temos que ser técnicos.
Não é porque você olhou um elemento na rua armado que você está em legítima defesa. Não está, não. Né? Meu Instagram é prof. Marcos com U, Montes com Z. Olhe lá, eu vou dar uma olhada para ver se eu postei. Se eu não achar, eu posto novamente esses vídeos. Tá certo? Prof. Marcos com U, Montes com Z. Então, você tem que olhar no caso concreto e fazer essa reconstrução, delimitar início dos atos executórios, o ato anterior, pela teoria majoritária do professor Klaus Roxin, legitimaria uma agressão iminente. Pô, Montes, isso é difícil? É sim, é difícil. Não estou falando que é fácil, não. Não estou falando que é fácil, não. É difícil. Isso é um nível de questão muito difícil, mas já caiu, acredite, em prova objetiva isso? Dificílima. Se cair, reprova 99%. 99%. Tá? Por quê? Por quê? Porque os livros, os manuais não falam sobre isso. Você vai encontrar isso em livros estrangeiros ou em livros mais profundos. Tá? Como, por exemplo, o livro do professor Paulo César Bussato. Eu acho que no livro do professor Juarez Cirino ele fala. Tá? Então você tem que ficar ligado nessas controvérsias. Então estudamos já o que é agressão, estudamos o que é uma agressão injusta, estudamos o que é uma agressão injusta atual ou iminente, né? E agora nós vamos estudar o quê? O uso, isso tudo com base lá no artigo 25, tá certo? Isso tudo com base no artigo 25. O uso dos meios necessários. O que são esses malditos meios necessários? Tá certo? O que são esses meios necessários? Meios necessários são todos aqueles de que dispõe o agente para que, de forma eficaz e suficiente, consiga fazer cessar a agressão. Tá certo? Qual o objetivo da legítima defesa? O objetivo da legítima defesa não é matar ninguém. Tá certo? Não é matar ninguém. O objetivo da legítima defesa é fazer cessar a agressão. Então, isso que você observa em alguns comentários televisivos, né? Por exemplo, o repórter ou comentarista, nós temos vários especialistas, né? Na TV tem vários especialistas de segurança, mas que não sabem nada de direito, essa é a realidade. Então o cara fala, não, o policial ou a pessoa que estava armada deveria ter atirado na roda do carro, deveria ter atirado na arma que o elemento portava, na mão, na perna, né? Isso é uma explicação completamente equivocada, né? Completamente equivocada. Por quê? A pessoa tem que atirar onde? Onde vai fazer cessar a injusta agressão. Isso se ele só possuir naquele momento uma arma de fogo. Porque o uso dos meios necessários você tem que avaliar no caso concreto. Se ele dispõe de vários meios, ele tem que usar o menos gravoso e que também faça cessar. Né? A isso, quando você for aprovado e estiver fazendo sua academia de polícia, você vai estudar o uso moderado e progressivo da força. Por isso, por exemplo, né, que as forças policiais de contenção de distúrbios, né, a polícia militar tem forças especiais de contenção de distúrbios, elas possuem uma gama de armas letais e não letais. Então você vai ver que o policial ele tem um cacetete, ele tem um escudo, né, ele tem um taser, ele tem spray de pimenta, bomba de gás lacrimogêneo. Para quê? Para que ele disponha de um uso de inúmeros dispositivos, né, e consiga moderar o uso da legítima defesa. Porque se ele só possuir, meu amigo, uma arma de fogo, uma pistola, um fuzil, ele só vai ter essa arma para usar, tá certo? Ele só vai ter essa arma para usar. Então, por isso que você dispondo de vários meios, você tem que usar o menos gravoso e que seja eficaz e suficiente para interromper a injusta agressão, tá certo? Mas vamos supor que você só disponha de uma arma de fogo, né? Vai atirar na perna, vai atirar na mão, na roda? Jamais. Né? O treinamento adequado, ele sempre te indica você fazer o quê? Atirar no lugar que, primeiro, não tem a probabilidade de você errar, no tórax, que é o lugar de maior área, não é a cabeça não. Sei que tem uma galera que tem um cabeção danado, né? Mas não é na cabeça não, é no tórax, né? Você vai realizar disparos no tórax, até porque o local em que haverá maior absorção de energia e, portanto, né, uma possibilidade de você fazer ali a cessação da agressão de forma mais eficaz é o tórax.
realizando normalmente 2 a 3 disparos em sequência. Né? Dá 2 disparos, dá mais 2 disparos. Agora o cara não pode dar de uma vez só 30 disparos, aí não tem como. É isso aí, 2 no peito, perfeito, meu amigo. Tá? 2 no peito para fazer cessar a agressão. Tá certo? Mas o cara vai morrer, mas a morte é a consequência. Meu objetivo é cessar a agressão. Não é que ele morra. Tá? Meu objetivo é fazer cessar a agressão. Se para cessar a agressão ele tiver que falecer, né, isso vai ser uma infelicidade, mas a conduta vai ser uma conduta lícita. A conduta será uma conduta lícita. Tá certo? Pois é, então a gente tem alguns comentários desses, falando, tem que tirar na perna. Os senhores farão, quando aprovado, né, os senhores farão farão treinamento de tiro, né, darão inúmeros disparos. Você vai ver a dificuldade de você acertar alguém, né, alguém, o tórax a 5 metros de distância. Quanto mais acertar na perna, quanto mais acertar na arma. Isso é só em filme, meu amigo. Não acerta mesmo, tá certo? Não acerta mesmo. Então, o uso moderado dos meios necessários, ele vai estar nesse ponto, né? E aqui tem um outro ponto bem interessante. Em movimento, então, é dificílimo, meu amigo. Muito mais difícil em movimento. O cara tem que ser muito bom, tá certo? Tem que ser muito bom. Mas tem mais um ponto aqui interessante que pode cair na tua prova. Disparidade de armas, tá certo? Disparidade de armas. Quando o elemento, por exemplo, tem uma faca e você está com uma arma de fogo. O elemento tem uma faca e você está com um fuzil, por exemplo. Não é fusível não, tá? Fusível é coisa de eletricista, tá? É fuzil. Tá? O pessoal às vezes se equivoca, mas a gente chama atenção. Então, essa disparidade de armas, ela exclui a legítima defesa? Jamais. Tá? Disparidade de armas não exclui a legítima defesa. Não exclui. Se você só dispõe, de grosso modo, estou falando aqui de forma ilustrativa, só dispõe de uma bazuca, meu amigo, você vai usar a bazuca. Tá? Só em filme que o cara larga a arma no chão e vai sair na mão com o marginal. Só isso, em filme. Só em filme que isso acontece. No direito e na vida real, o policial vai usar o seu instrumento. Ele tem o meio disponível, que é uma arma de fogo, ele vai usar aquela arma de fogo. Tá certo? Vai usar a arma de fogo. E vamos para mais um elemento para a gente poder caminhar aí. Nossa transmissão está até se estendendo bastante, né? Fico muito feliz, a galera está arrebentando aí. Estamos com 110 pessoas presentes. Já tínhamos, sei lá, acho que uns 700, né? Nós fragmentamos a transmissão porque deu um probleminha. Já tínhamos 700 antes, 600 ao vivo agora. Então, pô, legal, obrigado, parabéns aí para vocês que estão presentes aí assistindo a aula. Muito feliz com isso aí. Isso motiva muito o professor a continuar nessa batalha. Então, avançando aos elementos objetivos, né? Há direito seu ou de outrem. Então, nós estamos fazendo o quê? Estudando cada controvérsia da legítima defesa pelo artigo 25 do Código Penal, que me parece a melhor técnica. Existem outras, tá? Para mim, parece a melhor técnica. Então, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, há direito seu ou de outrem. Daí eu posso tirar uma classificaçãozinha, que é a chamada legítima defesa própria ou legítima defesa de terceiro. Tá? Aqui, a única pegadinha que eu posso trazer para você, ou a única controvérsia que eu posso trazer para você, difícil, é a seguinte pergunta. Na hipótese de legítima defesa de terceiro, quando eu estiver repelindo injustas agressões à terceira pessoa, né, tem alguma restrição? Existe alguma restrição referente a bem jurídico? Tem vários pontos. Na realidade, eu tenho 3 considerações a fazer. Primeiro, bens jurídicos disponíveis. Se o bem jurídico for disponível, né, quando a defesa ela ocorre de bem jurídico alheio e disponível, haverá sim a necessidade do consentimento da vítima, tá certo? Tem que ter o consentimento do terceiro, porque pode ser que o terceiro ele prefira renunciar ao bem jurídico, ou seja, sofrer a agressão. Pode ser, é uma opção dele. A autotutela não é obrigatória, nem a tutela de terceiro é obrigatória. Pode ser que ele escolha sofrer a lesão.
Então esse é o primeiro ponto. Bens jurídicos disponíveis, preciso do consentimento. O segundo ponto que pouquíssimos livros falam, pouquíssimos, os chamados bens jurídicos coletivos ou difusos. Tá? Posso ter legítima bem jurídico indisponível, não precisa de autorização, perfeito. Mas o disponível precisa. Bens jurídicos coletivos, eu preciso, ou melhor, eu posso ter legítima defesa de terceiro, óbvio, quando o bem jurídico for coletivo. Quem é esse terceiro? A coletividade. Me dá um exemplo de um bem jurídico coletivo. Ordem pública, você tem inúmeros bens jurídicos coletivos. Eu te trago aqui a posição majoritária lá na doutrina estrangeira. Na doutrina brasileira, pouquíssimos falam sobre isso. Tá certo? Pouquíssimos. Na doutrina estrangeira, é amplamente majoritário que não é possível a legítima defesa de bens jurídicos coletivos. Sob que argumento? Sobre o argumento de que a tutela penal, nesse caso, deve ser feita necessariamente pelo Estado. Necessariamente pelo Estado, sendo indeclinável ao particular. Exemplo, ordem pública. Tá? Essa é a explicação padrão. O problema é que ela tem uma exceção. O ponto já é um ponto muito específico, que comporta uma exceção. O professor Klaus Roxin, tá certo? O professor Klaus Roxin, ele nos fala o seguinte, que excepcionalmente, anota isso, o examinador lá do Pará gosta muito do professor Klaus Roxin, tá? Gosta muito dele, fique esperto. Ele nos diz o seguinte, que excepcionalmente, para bens jurídicos coletivos em que sejam vitais à existência do Estado, aqueles bens jurídicos que são vitais, que pertencem ao Estado e são vitais à existência dele, nessa hipótese, excepcionalmente, o particular poderia sim atuar em legítima defesa. Tá certo? Então o professor Klaus Roxin, ele admite a possibilidade de atuação do particular em hipótese de legítima defesa de bens jurídicos coletivos vitais ao Estado. Sob que argumento? O argumento de que eu não poderia restringir, eu não poderia admitir que o legislador viesse a restringir essa possibilidade, ou mesmo que a doutrina viesse a restringir essa possibilidade, na medida em que, se eu permito a tutela de bens particulares, legítima defesa de terceiros, quando mais a tutela de bens coletivos em cuja a existência do Estado esteja sendo colocada em xeque. Tá certo? Então, não seria razoável eu impedir essa tutela pelo particular. Tá certo? Então, o professor Roxin admite isso. Legal? Muito bem. Com isso a gente está aprofundando. Tá? Hoje está sendo uma transmissão bem verticalizada. Eu acredito que você vai ter aí 90% dos pontos caíveis em prova sobre legítima defesa. Tá? Com isso a gente fecha os requisitos objetivos. Vamos ver agora o requisito subjetivo. Tá? Lembra que lá no início eu falei tem elementos objetivos e elementos subjetivos? Vou te trazer agora a discussão, que é outra discussão tremenda, sobre a necessidade ou não de um elemento subjetivo. Tá? Vou te trazer a posição da doutrina tradicional e depois da doutrina moderna. Tá? A doutrina tradicional, ela exige a representação da situação justificante, ou seja, o conhecimento de que eu estou atuando amparado por uma hipótese de legítima defesa. Isso que eu estou explicando para a legítima defesa vale para todos os outros também, no que se refere a elemento subjetivo. Mas a doutrina tradicional não se satisfaz apenas com a representação da situação justificante. Ela exige um algo a mais. Ela exige um plus. O que é esse plus? É o chamado elemento volitivo. Tá? O elemento volitivo, que é a vontade de eu praticar aquela conduta amparada pela causa de justificação. Então não basta eu saber que eu estou objetivamente numa hipótese de legítima defesa. Eu saber que existe uma agressão injusta, atual e iminente, a direito seu de outrem,
que os meios são moderados e necessários, não basta isso. Além disso, que é isso que eu expliquei, é a representação, é o conhecimento, é o chamado elemento cognitivo. Além disso, eu preciso ter o elemento volitivo, ou seja, eu preciso estar praticando a conduta com o animus defendendi. Anota isso, animus defendendi, com a intenção de atuar em legítima defesa. Então eu preciso, para a doutrina tradicional, ter a representação dos elementos objetivos e a vontade de praticar o fato em legítima defesa. Se eu chego no local, olho, por exemplo, eu olho e vejo o meu desafeto parado, eu olho melhor e vejo que ele está praticando ali uma tentativa de estupro, eu falo, ele está praticando um crime, então agora eu vou aproveitar e vou fazer o quê? Eu vou matar ele. Eu já ia matar mesmo. Pego a minha arma e mato ele. Eu tenho a representação dos elementos objetivos necessários para a justificação, mas não tenho o elemento volitivo, porque eu não queria, na realidade, atuar com ânimos defendendi. Eu queria, como o colega postou aí, o meu ânimo era matar ele por vingança, por outro motivo torpe, não importa. Então, nesse caso, eu não estaria amparado pela legítima defesa. Quem defende isso? Quem defende isso no direito estrangeiro? Por exemplo, Hans Welzel, que é o pai do finalismo, defende essa posição. Welzel defende também. No Brasil, quem sustenta isso é o professor Bittencourt, tá certo? Então, essa é a doutrina clássica. Modernamente, doutrina mais moderna, diria majoritária, hoje majoritária, tá certo? Ela se satisfaz apenas com a representação dos elementos da justificação. Ou seja, ela se satisfaz apenas com o elemento cognitivo, que é o conhecimento das causas de justificação. Tá certo? Então bastaria eu olhar e ver que o elemento está tentando praticar um estupro, e aí não me importa se a minha intenção era boa ou se era ruim. Se eu for lá e repelir aquela agressão e matar o elemento, se eu fizer isso, eu estou amparado em legítima defesa. Essa posição é a posição, por exemplo, sustentada pelo professor Klaus Roxin, é a posição aqui no direito brasileiro sustentada pelo professor Alberto Silva Franco, que é um respeitável doutrinador, é a posição sustentada por Heitor Costa Júnior, e aí, majoritariamente, tu já cita aí, tu bota essa galera toda, tá certo? Bem interessante isso, é a posição majoritária, é a posição moderna. A posição clássica, tá certo? Hoje, ela é muito restrita, ela está bem superada, tá certo? Ela está bem superada. E aí entramos no ponto que me parece que é o ponto da questão. Abordamos elementos objetivos, abordamos elementos sucessivos. Eu já falei que não cabe legítima defesa de legítima defesa, mas alguém já levantou a bola aí. E legítima defesa sucessiva? O que é a legítima defesa sucessiva? E aí nós estudamos a legítima defesa sucessiva lendo o parágrafo único do artigo 23. O parágrafo único do 23 ele fala da figura do excesso. Abre aí o teu parágrafo único e lê ele comigo. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Ou seja, se ele se exceder na legítima defesa, se ele ultrapassar os limites da legítima defesa, essa hipótese passa a ser ilícita. Ele está numa conduta lícita quando ele está dentro da legítima defesa. Se ele ultrapassa, se ele se excede, a conduta passa a ser ilícita. E aí, do excesso, é possível a legítima defesa. Então, o conceito de legítima defesa sucessiva é o quê? Ela ocorre quando? Ocorrerá a legítima defesa sucessiva sempre na hipótese do excesso por parte do agredido. Por parte da pessoa que está sofrendo a primeira injusta agressão. Ele se excede, dando a possibilidade do agressor reagir licitamente em legítima defesa. Reagir de forma lícita, tá certo? De forma lícita. E aí eu me lembro muito bem, eu postei esse vídeo nas minhas redes sociais, É um vídeo de um delegado de polícia, se não me falha a memória, de São Paulo, dando uma explicação numa entrevista, Coitado do delegado, ele foi execrado nas redes sociais.
né, execrado, falando que era um absurdo. Na realidade, ele estava explicando um vídeo, um caso concreto, em que o suposto agredido reagia em legítima defesa, só que se excedia. Ele estava falando, olha, essa hipótese é uma hipótese de excesso, inclusive, né, ele poderá responder por homicídio. Eu não me lembro se o marginal faleceu, tá certo? Deu uma explicação técnica. É perfeito, o agressor se torna vítima nesse caso, se torna vítima no excesso, tá certo? Então, a legítima defesa sucessiva nada mais é do que a legítima defesa do excesso da legítima defesa. É perfeitamente possível, tá certo? E aí, para a gente fechar esse ponto, para voltar para a questão, ainda falando no excesso, ainda falando da legítima defesa sucessiva, existem duas formas de excesso. Isso cai muito em prova. Duas formas de excesso. O chamado excesso intensivo e o chamado excesso extensivo. Tá? Excesso intensivo é o uso de meios desnecessários. Tá certo? Excesso intensivo é o uso de meios desnecessários. Normalmente serão 99% dos exemplos de legítima defesa. Tá certo? 99%. Você, por exemplo, com 2 disparos de arma de fogo, você faria a vítima, ou melhor, o agressor cessar a agressão. Em vez de você dar 2, você dá 10, dá 20. Né? Então você se excede. Você usa meios que não são necessários nessa hipótese. O excesso extensivo, por sua vez, tá? Ele se refere, ele é muito vinculado ao aspecto temporal. Uma forma existem outras explicações, mas uma forma fácil de você memorizar, pensa o seguinte, no aspecto temporal. Quando eu vou agir ou atuar em legítima defesa, não existe mais agressão injusta. A agressão já cessou. A agressão não existe mais. Já cessou no tempo. Então pensa dessa forma que fica fácil de você memorizar, porque é difícil essa diferenciação no aspecto conceitual. Né? E eu expliquei isso por quê? Porque se você voltar para a questão, eu vou botar a questão novamente aqui para você. Deixa eu ligar aqui o computador, inverter a câmera. A questão aqui, ó. A questão que a aluna me mandou. Pedro, com o intuito de matar João, arma-se com um revólver e vai ao encontro de sua vítima. Ele vai lá, avista o João, né, saca a arma, efetua os disparos. O João, baleado, não falece, tá? Não falece, fica gravemente, mesmo ferido, não importa se ele está gravemente ou não, isso é irrelevante para a questão. Ele saca a sua arma e dispara contra o agressor, que era o Pedro. Pedro cai no chão, cessando a agressão. Até aí a conduta, né, do João é lícita, perfeita. Aí o João vai lá perto do Pedro e vai dar o que o pessoal chama de confere. Vai dar o tiro final para que Pedro venha a falecer. Né? Pedro ou João, já nem sei mais quem é que está agredindo quem. João segue... isso aí, o João que está agredindo Pedro. Né? Nesse momento ele se excede. Tá? É um chamado excesso extensivo. Passando a conduta dele a ser ilícita, permitindo ao antigo agressor que atue em legítima defesa, o que ele efetivamente faz executando o João. E aí vem a grande pergunta, né? João está morto. João está morto, não responde por nada. Sobrou o que para o Pedro responder? Ele não vai responder pelo resultado, que é esse segundo desencadeamento causal, ele não responde. Por quê? Porque essa hipótese claramente ele atuou em legítima defesa, é a chamada legítima defesa sucessiva. Porém, ele responderá pelo primeiro desdobramento causal, pela primeira agressão que ele fez, né? Que não se realizou por circunstâncias alheias à vontade dele. Qual é a circunstância alheia à vontade dele? É a vítima ter agido em legítima defesa, ter reagido, ter repelido aquela injusta agressão.
Então é uma questão muito inteligente, né? Muito inteligente, que o gabarito é letra C. Me parece, assim, com todo respeito, não sei se alguém chegou a outra conclusão, mas me parece bem tranquilo que o gabarito é letra C. E você tinha que ter o domínio, né? Vou voltar aqui, você tinha que dominar muito bem os elementos objetivos, subjetivos, tá certo? Tinha que ter um domínio ali muito bom da matéria para você poder enfrentar uma questão dessa. É uma questão que você pode errar essa questão, é uma questão difícil. O que você não pode agora é mais errar ela. Já se você errou, aprendeu agora, não pode errar mais. Então me parece que é uma questão muito boa para você treinar, né, o quão você está afiado na matéria, tá certo? Então era a proposta da nossa aula de hoje, né? Chegamos aí a 1000 pessoas assistindo a aula. Fico muito feliz, né? Agradeço muito a presença de vocês. É muito legal a gente conseguir nessa tecnologia de hoje chegar aí a 1000 pessoas assistindo a aula. Isso é fascinante, né? E nós vamos seguir fazendo transmissões diárias. Eu convido vocês quem for fazer a prova lá do Pará, né, conhecer o nosso projeto, que é o aulão de véspera do professor Adelante, do professor Ailton Zucco. Se inscreva lá, quem for fazer, tá aí, né, tá aí o link, adelante.net.br, tá certo? adelante.net.br. E eu convido vocês a irem lá no meu Instagram, Prof. Marcos com U, Montes com Z, né? Podem ir lá no meu Instagram, na foto que está fazendo o convite da transmissão de hoje, e postem lá sugestões para as próximas transmissões, tá certo? As sugestões que tiverem maior quantidade, eu vou seguir e vai ser a próxima transmissão. A de amanhã eu já escolhi, aí vai ser do outro dia. A de amanhã a gente vai falar sobre medicina legal, asfixiologia, tá certo? Então, galera, um abraço para vocês, muito obrigado pela presença e seguimos juntos até amanhã. O jogo é duro aqui, tá certo? Não desanima não que o jogo é duro. Um abraço.